Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aos conceitos fundamentais da química orgânica, um assunto bem comum em vestibulares e que é a base para entendimento de muitas propriedades biológicas e até mesmo físico-químicas. O fundamento da química orgânica gira em torno do átomo de carbono. Portanto, entender este átomo é o foco principal. Ele é um átomo da tabela periódica que se encontra na família 4A da tabela periódica. Portanto, por ser da família 4A, ou grupo 14, também assim conhecido, ele apresenta quatro ligações químicas, quatro ligações covalentes. Essas quatro ligações covalentes elas estão representadas aqui neste átomo de carbono, que é a letra C, e essas quatro varetinhas indicando as possíveis ligações químicas que ele pode fazer com outros átomos. Neste segundo exemplo, você tem também átomos de carbono ligados entre si, que é uma propriedade do átomo de carbono, concatenamento, ou seja, uma sequência de carbonos ligadas entre si. Nós temos aqui nesse exemplo dois carbonos, apenas com uma dupla ligação, que é uma maneira também de se ligar às ligações covalentes. Como o átomo de carbono precisa sempre fazer quatro ligações, ele faz essas duas ligações com o átomo vizinho, sobrando outras duas ligações para fazer com qualquer outro átomo. Já nós temos aqui um exemplo de uma ligação tripla, onde o átomo de carbono ele consegue agrupar essas três ligações covalentes juntas com outro átomo de carbono, restando apenas uma ligação química para completar as quatro. Portanto, um princípio básico do átomo de carbono é ele sempre faz quatro ligações. Aqui embaixo nós temos um exemplo desse concatenamento, essa sequência de átomos de carbono ligados entre si. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, todos ligados um atrás do outro, por meio dessas ligações. Perceba que todos os átomos de carbono aqui eles fazem quatro ligações. Pegando esse primeiro átomo de carbono da ponta, você tem outras três ligações formadas com átomos de hidrogênio, enquanto que a quarta ligação está com um átomo de carbono ao lado. Esse átomo de carbono ao lado, que eu acabei de falar, ele tem duas ligações laterais com carbonos e duas ligações acima e abaixo com hidrogênio. Essa ordem ela vai seguindo até o final, onde nós temos aqui o nosso terceiro e último carbono, em que ele faz uma ligação com um átomo de carbono à sua esquerda, um hidrogênio em cima, abaixo e à direita. Essa forma de você representar uma molécula orgânica, que no caso são apenas hidrocarbonetos, carbonos e hidrogênios, é a forma mais trabalhosa de representação, pois se você estiver passando no papel esse desenho, dá um trabalho muito grande. E a química procura representar essa sequência de carbonos de uma maneira um pouco mais simplificada. Vamos colocar aqui carbonos, esses mesmos carbonos aqui, um na frente do outro. São esses 6 carbonos. E aqui eu vou fazer a ligação entre eles. Perceba que automaticamente o meu recurso aqui ele já faz o preenchimento com as outras ligações químicas. Então, olha só, eu desenhei aqui uma sequência de 6 carbonos, e quando eu fiz a ligação química entre esses átomos, automaticamente ele respeita a propriedade do átomo de carbono, que é sempre fazer 4 ligações. Então, aquele primeiro átomo de carbono, que eu fiz a ligação química com o vizinho, automaticamente surgiram 3 hidrogênios. Esses 3 hidrogênios que estão condensados, essa é uma fórmula que nós chamamos de fórmula condensada. Fórmula condensada, ela apresenta os hidrogênios resumidos, condensados, agrupados para poupar trabalho. Assim você tem essa indicação CH3, que se refere a este carbono e esses 3 hidrogênios aqui da pontinha que eu estou circulando. Enquanto que você também pode ter uma fórmula condensada desse pedacinho, CH2. Perceba que logo abaixo aqui eu tenho esse CH2. E assim eu vou até o final, onde temos um CH3
que resulta também aqui numa pontinha CH3. Essa é uma forma também simplificada, que nós encontramos às vezes, muito comum essa em algumas representações. Essa é a diferença entre a fórmula explícita e a fórmula condensada, que é o que nós temos aqui representado. Porém, existe uma outra fórmula, a fórmula bastão. A fórmula bastão, que é uma fórmula muito corriqueira e muito fácil de desenhar, porque basta nós representarmos as ligações químicas e subentende-se todo o resto. Então, deixa eu só subir aqui um pouco essas anotações que nós fizemos, daqui a pouco eu desço. Então, aqui na sequência, como é que eu posso representar esses 6 átomos de carbono? Eu vou usar aqui o aplicativo, eu vou colocar então 6 átomos de carbono, e olha só, ele já produziu para mim uma sequência, formando um zigue-zague. Este zigue-zague, ele pode e deve ser entendido como uma sequência também de 6 carbonos enfileirados. Eu vou aqui propositadamente posicionar os vértices. Perceba que aqui agora o que eu estou fazendo é colocando os carbonos, né, de uma forma alinhada com os carbonos de cima. Então, perceba que aqui eu tenho esse primeiro carbono CH3 que eu desenhei na fórmula explícita, também está representado aqui no meio, na fórmula condensada, e aqui ele está representado na fórmula bastão. Este vértice, aqui vou colocar um pontinho, esse pontinho que eu acabei de representar, ele seria o átomo de carbono. E subentende-se os 3 hidrogênios, não são mais desenhados. Essa maneira facilita muito na hora de você desenhar as moléculas, porque aí cada 2 pontos define uma reta, e aí basta fazer a conexão desses 2 pontos. Subentende-se nesses pontos átomos de carbono. Esses pontinhos que eu estou colocando, eles não são necessários, não devem ser colocados. Eu só estou colocando esses pontinhos para mostrar que são 6 pontinhos, 6 átomos de carbono, portanto. E se eu quiser pegar essa fórmula bastão agora e desmembrá-la na fórmula explícita, por exemplo, basta eu colocar carbonos aqui onde eu posicionei esses pontinhos. Uma vez que eu coloquei um carbono, eu posso agora colocar 3 átomos de hidrogênio aqui representados, onde cada um desses bastõezinhos aqui, que eu acabei de criar, representaria uma nova ligação química. Porém, isso vai fazer perder a propriedade simplificadora dessa fórmula bastão, né? Em que a ideia não é deixar explícito a ligação, para não ter o trabalho de desenhá-la, apenas representar a varetinha. Então, essa representação aqui, ela não é da fórmula bastão, apenas esses risquinhos. Cada átomo de carbono aqui no meio, que eu estou tirando os pontinhos, ele apresenta também as outras ligações. Então, subentende-se mais 2 ligações de hidrogênio, como está aqui, mais 2 ligações com hidrogênio, tudo subentendido. Essa fórmula bastão, ela vai acompanhar a nossa caminhada ao longo do curso. E muito provavelmente a fórmula condensada. A fórmula explícita não vale a pena, perde-se muito tempo. E aqui você tem algumas moléculas que eu agrupei para fazer uso, né, dessa representação ou bastão e vou transformá-la na fórmula condensada. Nós temos umas classificações importantes aqui. Primeiro delas são moléculas ou compostos orgânicos com cadeia normal. Cadeia normal. Uma cadeia normal é uma sequência de carbonos que mantém a sua integridade na sequência. Perceba que aqui eu tenho 2 exemplos. Uma cadeia que ela pode ser chamada de aberta e uma cadeia fechada. Todas elas, essas duas cadeias, abertas ou fechadas, elas são classificadas como normal, pois elas não apresentam grandes dificuldades na construção. Não apresentam ramificações, a única diferença é a forma como o átomo de carbono se organizou. Neste primeiro exemplo, nós temos uma cadeia aberta, portanto os carbonos não fecham o ciclo. Perceba que aqui eu tenho 1,
2, 3, 4, 5 carbonos. Vou destacá-los para você ver. Aqui tem um carbono. Aqui também temos um carbono, um carbono, um carbono, um carbono. Todos esses carbonos precisam fazer 4 ligações. E aqui eu estou representando apenas o átomo de carbono ligado entre si. Então, o certo seria, aí eu já quebro todo o desenho da cadeia bastão, né? Vou escrever CH3, por exemplo. O que seria um CH3? Seriam as outras 3 ligações formadas com hidrogênio que foram condensadas, resumidamente, ali do lado do carbono. Esse carbono central agora destacado, ele já tem 2 ligações com carbonos. Falta apenas 2 hidrogênios, CH2. O mesmo acontece com esse carbono aqui. Ele já tem 2 ligações formadas, portanto, CH2, faltam 2 hidrogênios. Aqui também, CH2 e, por fim, CH3. Perceba que aqui eu fiz uma sequência de carbonos enfileirados, onde a cadeia é simplesmente aberta, não é fechada num ciclo. Esse ciclo está presente na molécula ao lado, onde você tem aqui uma sequência de carbonos que estão representadas nos vértices. Vou destacá-lo primeiro. Carbono, 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 carbono. Perceba que a diferença entre aberta e fechada é justamente que eles formam esse ciclo. Agora eu preciso completar os hidrogênios. Sabendo que o átomo de carbono faz 4 ligações, ele já tem 2 ao lado. Faltam 2, CH2. Essa lógica ela se repete por todo o ciclo, pois todos os átomos de carbono neste ciclo fazem pelo menos 2 ligações, sobrando 2 ligações com o átomo de hidrogênio para serem feitas, que eu acabei de completar agora. Então, dessa forma, você tem, resumidamente, uma cadeia normal. Ela pode ser aberta ou fechada. Outro exemplo de cadeia agora será a cadeia ramificada. Uma cadeia ramificada, ela apresentaria sequências de carbonos que não estão mais numa ordem sem que você tire o lápis da folha. Você não vai fazer zigue-zagues quando a cadeia é normal. Na cadeia ramificada, você é obrigado a ficar fazendo zigue-zagues para desenhar a molécula. O mais importante é perceber que não há mais continuidade. Como um labirinto, a cadeia ramificada cria vários caminhos variados para a sequência de carbonos. Diferente da cadeia aberta, em que é uma sequência reta, ou uma cadeia fechada, que é um ciclo. Aqui eu não consigo fazer uma linha reta e desenhar finalmente a molécula. Eu sou obrigado a fazer uma sequência e depois continuar em outra região. Por exemplo, aqui eu faço essa sequência de carbonos. E essa sequência é quebrada, porque existem outros 2 pedacinhos aqui, outros 2 carbonos, que eu não coloquei ainda átomos, portanto quebrou-se a sequência, não é uma cadeia normal, ela é uma cadeia ramificada. Perceba que eu vou fazer a sequência de carbonos pensando no ciclo, pensando na cadeia fechada. Porém, essa sequência toda fechada, ela perde a sua continuidade. Eu sou obrigado a colocar átomos de carbono em outros lugares, por exemplo aqui e ali em cima. Portanto, perdeu a continuidade, é uma cadeia ramificada. Novamente, aqui nessas moléculas, nós temos os nossos átomos de carbono e não está representado ainda os hidrogênios. Portanto, aquela contagem, esse átomo de carbono já tem uma ligação, CH3, para completar as outras faltantes, CH2. Nesse átomo de carbono central, perceba que ele tem 3 ligações com átomos de carbono, portanto, só falta uma ligação, CH. Aqui, CH2, aqui, CH3, neste átomo, CH2, neste átomo, CH3. Já nesta outra molécula, nós temos vários carbonos. Eu vou começar aqui por essa pontinha, ele já tem um átomo, uma ligação feita, faltam 3, CH3. Vou naquela outra pontinha, ó, CH3, para completar os átomos de hidrogênio. Nós sabemos que o ciclo, né, tem a sua lógica, mas antes vamos aqui, ó, 2 ligações, faltam 2, CH2. Aqui nós temos já 3 ligações, faltando apenas uma ligação com o átomo de hidrogênio. Aqui faltam 2 ligações, CH2.
já foram feitas duas com átomo de carbono, agora completo com mais duas ligações com átomo de hidrogênio. É dessa forma que nós temos que caminhar. Identificando as ligações presentes, você já faz o cálculo para verificar se existe 4 ou não. Essas seriam cadeias ramificadas. Perceba que é uma coisa bem espalhada. Agora, existe uma outra classificação que se refere à quantidade de hidrogênios. Quando nós colocamos duplas ligações ou até mesmo tripla ligação com átomos de carbono entre si, você perde a oportunidade de colocar mais hidrogênios na molécula. Com isso, nós usamos o termo insaturado para designar esse tipo de molécula, com insaturações, que são as ligações múltiplas, né, a dupla ou a tripla. Essa cadeia é uma cadeia insaturada, ao passo que as outras aqui em cima são cadeias saturadas. Todos os exemplos aqui em cima, eles apresentam todos os átomos repletos de hidrogênio ao máximo possível, não fazendo muitas ligações com átomos de carbono na forma de dupla ou tripla. Aqui neste exemplo de cadeia insaturada, nós temos este carbono e este carbono, também aqui. Nesse pequeno exemplo, nós temos 4 átomos de carbono, a cadeia normal, não é ramificada, e eu preciso completar os hidrogênios. Aqui, como nós temos uma ligação simples, faltam 3, portanto eu completo com CH3. Já nesse átomo de carbono, perceba que ele tem 2 ligações com o átomo de carbono e uma ligação com outro átomo de carbono. Só falta uma ligação para ele. Portanto, eu vou colocar CH. O mesmo raciocínio é feito com esse carbono agora grifado. Ele já tem 2 ligações, mais uma terceira, falta a 4ª ligação com mais um hidrogênio. E por fim nós temos esse átomo de carbono, que precisa de 3 ligações. Neste caso, perceba a diferença quando nós temos uma cadeia beta, onde os hidrogênios, eles todos fazem as ligações com o átomo de carbono, sem a presença de nenhuma dupla ou tripla ligação. Aqui eu tenho 4 átomos de carbono, percebe? E nessa cadeia nós temos a insaturação. A quantidade de átomos de hidrogênio presentes nessa molécula tem uma quantidade. Vamos contar: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 hidrogênios e 4 carbonos. Eu posso criar uma cadeia aberta com 4 também carbonos, só que aberta e normal, ou seja, saturada. Veja só, completarei aqui com os átomos de carbono. E agora eu vou colocar os hidrogênios. CH3, CH2, CH2, CH3. Note que aqui eu tenho uma sequência de carbonos que apresentam uma quantidade de hidrogênios maior do que o exemplo abaixo. Nesse exemplo, se você contar os átomos de hidrogênio, olha só, nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hidrogênios. Enquanto que aqui embaixo eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrogênios nessa cadeia. E na de cima nós temos 10 hidrogênios. Percebe que a quantidade de carbonos é a mesma, porém a ligação dupla aqui fez com que diminuísse a quantidade de hidrogênios. Essa é uma característica das cadeias insaturadas. Ela não permite que você sature a molécula com átomos de hidrogênio. Neste exemplo aqui agora, nós temos carbono, 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 carbono. 5 carbonos. Hidrogênios. CH2, aqui CH, 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 CH. Nessa sequência, perceba que nós temos 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio necessários para esta cadeia, que é uma cadeia normal, fechada, de 5 átomos de carbono. Agora vamos pegar uma cadeia de 5 átomos de carbono sem ligação dupla ou tripla, e aqui eu já vou automaticamente preenchendo com os hidrogênios. Vocês vão perceber que essa cadeia
como ela não tem duplas, ela está completamente cheia de hidrogênios. Perceba que eu tenho aqui 10 átomos de hidrogênio, enquanto que aqui eu tinha apenas 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio. De 10 para 6 deu uma diminuída. Por quê? Por conta da dupla ligação. Então, a cadeia insaturada ela tem essa característica. Entre carbonos, tem dupla, tem tripla, a cadeia é classificada como insaturada. Não tem dupla, não tem tripla, a cadeia é classificada como saturada. Uma dupla apenas já é suficiente para classificar como insaturada. E por fim, nós temos aqui a classificação de outros átomos, os heteroátomos. Eles vão dar o nome desta classificação em que a cadeia é heterogênea. A cadeia heterogênea é uma cadeia, como o próprio nome diz, hétero, diferente. Uma cadeia heterogênea ela apresenta átomos que não são carbonos nem hidrogênios. Na verdade, não são carbonos no meio da sequência, da nossa sequência de átomos de carbono. Aqui, por exemplo, você tem um átomo de oxigênio no meio dessa representação bastão. Completando com os hidrogênios, você tem CH3, CH2, aqui CH3 e aqui um CH2. Note que aqui eu não tenho uma sequência de carbonos como nesse exemplo de cadeia aberta, onde eu tenho 5 carbonos enfileirados. Eu tenho um átomo de oxigênio no meio. Isso caracteriza uma quebra da sequência de carbonos. Isso é classificado como uma cadeia heterogênea. A mesma representação aqui também existe. Nós temos carbonos aqui, CH3. Aqui apenas o carbono, pois ele já tem 4 ligações, se você notar. E aqui CH3. Com essa representação, perceba que os carbonos perdem a sua sequência por conta da presença desse oxigênio. Este oxigênio, que eu vou colocar em negrito aqui, é que justifica o motivo da cadeia ser classificada como heterogênea. Basta apresentar um átomo diferente de carbono na cadeia, isso será classificado como heterogêneo. Mas o átomo tem que estar no meio da cadeia. Perceba que eu não falei nada sobre aquele oxigênio ali que está por fora da cadeia. Ele não participa da cadeia principal da sequência de átomos. Ele é um átomo acima apenas, perdido ali em cima. Portanto, ele não faz parte da classificação. É uma cadeia heterogênea por conta daquele outro átomo de oxigênio no meio da sequência entre 2 carbonos. Depois dessas análises, existe por fim uma outra classificação que se refere ao número de carbonos vizinhos. Eu vou usar aqui um exemplo bem comum, onde vou posicionar aqui alguns átomos de carbono. Lembrando, cada vértice aqui representa um átomo de carbono. Eu não vou representar os hidrogênios para não fazer confusões com a definição. Perceba que aqui eu tenho átomos numa cadeia, ela é aberta, ela é ramificada e ela é homogênea. Essa cadeia que eu acabei de desenhar é uma cadeia aberta, ramificada, homogênea e saturada, pois está repleta de ligações simples, não tem dupla nem tripla, pode ser colocado o máximo de hidrogênios, ela tem ramificações, ela é homogênea, porque ela não tem um átomo de oxigênio ou um átomo de nitrogênio diferente do carbono. Mas a classificação é a seguinte: nós temos aqui algumas possíveis classificações sobre a quantidade de átomos vizinhos, quantidade de carbonos vizinhos. Essa classificação ela tem um foco apenas nos carbonos, por isso que eu não coloquei os hidrogênios. Então, eu posso classificar um carbono como primário. Carbono primário é aquele que apresenta apenas um átomo
de carbono ao lado, ligado ao lado. No caso, existem carbonos primários aqui. Quem são eles? Vamos marcar aqui nessa molécula. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu vou escrever aqui CPzinho. Esse Pzinho indica primário para mim, pois esse carbono está ligado apenas a um átomo de carbono vizinho. Existem aqui outros átomos de carbonos primários, por exemplo este, ele é um carbono primário, pois eu tenho um carbono vizinho ao seu lado. Esse também é um carbono primário, esse também, e esse aqui em cima também é um carbono primário. Por quê? Este átomo que eu coloquei a letra P, ele possui um átomo de carbono ligado ao seu lado. Existe agora uma outra classificação, uma outra forma de especificar o nome, que são os secundários. O que seriam átomos secundários? Vou aqui continuar a nossa sequência. Secundário é aquele que apresenta dois átomos de carbono ao lado. Dois átomos de carbono ao lado. Quem é um possível secundário aqui? Pensando bem, você tem que buscar carbonos que tenham dois átomos ao lado ligados. E aqui eu tenho este átomo. Ele tem dois carbonos ao seu lado. Então eu vou escrever CS, carbono secundário. Ele é o único que apresenta essa classificação aqui nessa história. Portanto, o segredo é você olhar para o carbono e ver qual a quantidade de carbonos ao lado dele ligados. No caso, existem dois. Agora nós temos que classificar o carbono terciário. Terciário é aquele que apresenta três átomos de carbono ao lado. Nesse exemplo aqui, existe apenas um possível, que é este átomo aqui. Perceba que ele tem uma ligação ao lado, uma outra ao seu lado e uma abaixo. Eu vou escrever CT porque ele é terciário. Único também. E por fim, o último a ser classificado é o átomo quaternário. Ele é aquele que apresenta 4 átomos de carbono. 4 átomos de carbono ao lado. De carbono. Carbono. Olha só, o erro se propagou em todas as orações aqui. Carbono ao lado. Com essa classificação, você tem que buscar agora um átomo de carbono que apresente 4 vizinhos ao seu lado. E esse que está em negrito aqui é um carbono quaternário. Ele tem 3 átomos de carbono ligados abaixo e um átomo de carbono em cima. Por isso ele merece essa classificação. Essa classificação ela vai ser útil para nós quando nós formos definir alguns tipos de funções orgânicas em que eu vou usar esses nomes, primário, secundário, terciário, quaternário. O segredo é você olhar para os carbonos ao lado desses que você olhou. Então, novamente, primário, apenas um vizinho. 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 Secundário, 2 vizinhos. Carbono ao lado esquerdo, carbono ao lado direito. Terciário, 3 carbonos vizinhos. Um à esquerda, um à direita e um abaixo. Carbono quaternário, tem 4 carbonos ao seu lado, um em cima, um embaixo, um à direita e um à esquerda. Nesta molécula, novamente, eu não quis representar os hidrogênios. Pode reparar que está todo marcado em vermelhinho aqui, né? Essa indicação mostra para mim que está faltando completar as 4 ligações. Então, esse recurso visual que eu usei é meramente didático, está errado. Falta completar os hidrogênios que eu não coloquei para não deixar visualmente poluído. Essa primeira aula permite que você faça alguns exercícios. Tenho certeza que as dúvidas vão surgir, por isso eu te peço que mande, encaminhe para mim, para que nós possamos, através dos exercícios, aprimorar melhor esses conceitos. Fico por aqui, um abraço, bons exercícios e até a próxima.